Ô tia, tem vez que a sua voz fica baixinha. Às vezes. Peraí que eu vou chegar mais perto. Estão me ouvindo agora? Página 85. Uhum. Exercício número 3. O exercício número 3 traz assim pra gente, ó. Sendo o diâmetro de uma circunferência de centro O igual a... Então, Dzinho do diâmetro é igual a 4x menos 4 centímetros. E o raio igual a x mais 4, então R de raio, igual a x mais 4 centímetros. Aí ele pede para a gente determinar na letra A o valor do x. A gente pode fazer isso aqui. Qual a relação do diâmetro com o raio? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso, a formulazinha, ó. O diâmetro é a circunferência de um ponto ao outro, passando pelo centro. E a gente sabe que do centro até o ponto da circunferência é raio, do ponto até o centro da circunferência é raio. Tem a formulazinha que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ele me deu aqui o valor provisório do diâmetro e o valor provisório do raio. Agora a gente vem aqui na fórmula e substitui. Diâmetro 4x menos 4 igual 2 vezes o raio. Coloco entre parênteses porque são dois termos, tá? Então o 2 que está de fora tem que multiplicar x quanto o 4. Vou fazer a propriedade distributiva para eliminar o parêntese. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. Eliminei o parêntese e vou resolver por equação de primeiro grau. 4x, esse que tem x vai passar para o outro lado mudando o sinal. 8, o 4 passa para cá mudando o sinal, vem positivo. 4x menos 2x, nós temos 2x igual a 12. Então, a x igual a 12 dividido por 2. Então, o valor de x que estamos procurando é igual a 6. Era só pegar as informações do enunciado e lembrar dessa relação do diâmetro com o raio e jogar nessa formulazinha. A letra B pede para que a gente encontre o quê? O valor do raio da circunferência. Temporariamente, o raio foi dado por isso aqui, ó. O raio é igual a x mais 4. Ou seja, o raio é igual o x, que é 6, que a gente encontrou, mais o 4 que estava lá na formulazinha do raio. Então, nós temos que o raio vale 10. Gente, se o raio vale 10, letra C, qual é o valor do diâmetro? 20. Tá? 20, porque o diâmetro não é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 10, o diâmetro vai ser o quê? 20. Dúvidas na resolução dessa número 3? Todo mundo conseguiu lembrar da relação do diâmetro com o raio, jogar na fórmula, fazer por equação de primeiro grau e resolver? Sim, não? Quem não tinha entendido agora entendeu ou ainda tem dúvida? Eu entendi, tia. Não tinha entendido direito. 6. O 6 está assim, ó. Determine as medidas do raio e do diâmetro. Então, a gente quer saber o valor do raio e o valor do diâmetro da circunferência de centro O. Vou fazer aqui do lado a circunferência que ele trouxe. Centro O. Aí ele traz aqui a medida de um raio, que é 5 menos 2y. Tem um outro raio de cá, que ele traz a medida 3 mais 4x. 3 mais 4x.
E tem um outro raio aqui, que a medida é 3x menos 2y mais 14. Alguém fez essa questão? Alguém conseguiu fazer? Como vocês fizeram? E aí? Essa eu não consegui, tia. Então vamos lá, pessoal. Como eu tenho raio... Ô, tia. Oi. Tia. Oi. A Heloísa pediu para avisar que se ela não responder é porque a internet dela tá muito ruim, mas ela tá assistindo a... Ah, tá. Tranquilo, obrigada. Ó, raio é do centro até tocar um ponto na circunferência. Do centro até tocar um ponto na circunferência. Então, a medida dos raios, pessoal, são todas iguais. Tá? Todas iguais. Então, eu vou pegar uma medida de raio e igualar com a outra. Tá? Porque a medida dos raios são iguais. Como aqui nós temos duas incógnitas, o que a gente vai ter que fazer? Vamos organizar isso aqui para montar um sistema de equação. Tenho essa medida de raio, 5 menos 2y, que é igual a essa medida de raio de cá, 3 mais 4x. As equações ficam organizadas assim, ó, o x, depois o y, o sinal de igual e de cá o valor que não tem a letrinha acompanhando, nem x nem y. Então, vamos organizar dessa forma aqui. O 4x passa para cá negativo, o menos 2y já está no local certo, o 3 vai se manter porque já está no local certo e o 5 passa para cá negativo. Eu tenho 4x menos 2y, igual 3 menos 5 vai dar menos 2. Eu vou explicar isso aqui com menos 1 para não trabalhar o início aqui com um número negativo. Tá? Se trabalhar com número negativo, vai dar a mesma coisa, mas vamos para trabalhar com número positivo para facilitar. Ok, ó, equação nesse formato. Primeiro, depois do que tem y, depois da igualdade, um número que não tem a letrinha acompanhando. Então, para o nosso sistema de equação, a primeira equação já está montada. 4x mais 2y igual a 2. Agora, como é sistema de equação, pessoal, nós vamos ter que montar uma segunda equação. Se eu peguei esse menos 5 menos 2y, igualei com esse 3 mais 4x, vou fazer agora a mesma coisa, só que com a outra. Eu vou pegar 3x menos 2y mais 14 e vou igualar com essa de cá também, que eu igualei essa, 3 mais 4x. Vou organizar nesse mesmo formato aqui, ó, x, y, depois da igualdade, o número sem a letrinha. Então, eu tenho 3x aqui, esse 4x que vai passar para cá, eu tenho menos 2y, que já está do lado esquerdo, o 3 que também está do lado certo, e o 14 que passa para cá mudando o sinal, menos 14. 3x menos 4x vai ficar menos x. Menos 2y igual 3 menos 14 vai ficar menos 11. Vou multiplicar isso aqui com menos 1 para não trabalhar com valor negativo aqui no início. Então, eu tenho x mais 2y. Quando eu multiplico com menos 1, todo mundo inverte o sinal. Igual a 11. Então, tá aí, ó, a nossa segunda equação está montada. X mais 2y, peraí, que tem uma coisinha aqui que muda. 5 menos 2y, 3 mais 4x. 5 menos 2y, 3 mais 4x. Esse y aqui, ó, ele é positivo, eu copiei ele errado. Quando eu multipliquei por menos 1, aqui também é negativo. Aí, pessoal, sistema de equação montado. Por que eu montei um sistema? Porque eu estou trabalhando com duas incógnitas. Eu estou trabalhando com x, trabalhando com y, tá? Se eu tivesse feito aqui, ó, igualado esse 5 menos 2y com essa de cá,
também seria a mesma coisa, iria organizar no mesmo formato para poder montar um sistema de equação, tá? Porque como eu tenho duas incógnitas, esse é o método mais fácil para a gente conseguir resolver. Tá aí, sistema de equação. Qual dos métodos que eu posso utilizar aqui? Da substituição, da adição, da comparação ou do gráfico? Qual que é mais provável, mais fácil, mais viável nesse sistema aqui? Adição? Da adição. Ó, aqui, por que eu vou usar o da adição? Eu tenho um valor igual, dois valores iguais, e um é positivo e um negativo. Então, eu tenho um 2y positivo, que eu posso cortar com esse 2y negativo, que isso aqui vai dar zero. O que sobrar, eu vou somar aqui, colocando no formato de uma equação de primeiro grau. Eu tenho 4x mais x, 5x, igual 2 mais 11, 13. X é igual a 13. Aí, encontrei o valor do x. 13 quintos. Como que eu vou encontrar agora o valor do raio? Eu encontro agora o valor do raio. Substitui? Substitui, pessoal. Eu não preciso aqui, ó, nem encontrar o valor do y aqui no meu sistema de equação. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma medida de raio que ele me deu, que só substituindo o valor de x eu já acho o valor dele, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 mais 4, que multiplica o valor de x, que é 13,500, que a gente acabou de encontrar. Então, fazendo aqui, 3 mais, aqui existe uma multiplicação. Então, multiplicações de frações. É como se tivesse um, acho que ele existe, mas não aparece. 13 vezes 4, que vai dar 52. 1 vezes 5, que dá 5. Cheguei numa adição de fração com denominador diferente. Vamos fazer o quê? MMC. MMC entre 1 e 5, 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. Mais 5 dividido por 5, 1. Vezes 52, 52. Então, eu tenho aqui que o valor do raio é igual a 67 quintos. Esse é o valor do nosso raio aqui, ó. Como os raios são todos iguais, pessoal, todas essas medidas de raio aqui estão medindo isso, 67 quintos. Ok, o valor do raio aqui, conseguimos encontrar. Como eu acho o diâmetro agora? Multiplica por 2. Multiplica por 2, porque o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Aí, 2 vezes o raio. Diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, 67. Então, nós temos aqui 2 vezes o 67, que vai dar 134. Aqui é como se tivesse 1 embaixo, 1 vezes 5, 5. Opa, coloquei 1. 5. Aí, o valor do nosso diâmetro aqui, 134. Aí, pronto, finalizamos. Conseguiram entender o que a gente fez? Eu acho que sim. Quando a gente tiver duas incógnitas, joga no sistema de equação, que é o método mais simples de resolver, tá? Aí você vai ver qual deles que você vai usar, adição, substituição ou comparação. O gráfico é menos utilizado porque é muito extensivo a resolução pelo método gráfico. Ok? Posso passar ou vocês estão copiando? Por mim, pode passar. Vamos lá. Também. A próxima questão é a questão 8. Questão número 8 está lá na página 86. Diz assim, ó. Seja uma circunferência de centro O, tá aqui a nossa circunferência, de raio 8 centímetros. 1,8. Verifique se os pontos A, B e C
são internos, pertencentes ou externos à circunferência. Na letra A, ele traz assim, ó, que a distância do ponto A até o centro O é igual a 2 centímetros. Gente, quando a distância do centro até o ponto é maior do que o raio, esse ponto ele é interno, externo ou pertencente à circunferência? Externo. Externo, porque ó, do ponto até o ponto A que ele nos deu aqui, tem 2 centímetros, é maior do que a medida do raio. Então, ele vai estar fora da circunferência. Então, ele é um ponto externo. Tá? Externo. A letra B. Nós temos aqui a circunferência, centro O raio é o mesmo, porque é a mesma circunferência, e a distância do ponto B até o centro O é igual a 1,3 centímetros. Então, tá aqui, ó, até o ponto B, 1,3. Gente, se a distância é menor, o ponto é Interno. externo, tá? A distância do centro até o ponto B é menor do que a distância do raio, o tamanho do raio. Então, o ponto está dentro da circunferência, ele é interno. Na letra C, de novo, a circunferência, raio 1,8 centímetros. Ele traz que a distância do ponto C até o centro O é igual a 1,8 centímetros também. Então, esse ponto C aqui é interno, externo ou pertencente? Pertencente. Pertencente, tá? Ele é do mesmo tamanho do raio. Do centro O até tocar a circunferência, ó, mesma medida, 1,8. Então, ele está bem aqui, ó, em cima da minha circunferência. Então, ele pertence à minha circunferência. Sempre que falar de ponto em relação à circunferência, se a distância do centro até o ponto for maior do que o raio, esse ponto é externo à circunferência. Se a distância do centro até o ponto for um valor menor do que o raio, esse ponto é interno à circunferência. Se a distância do centro até o ponto for igual à medida do raio, esse ponto é pertencente à circunferência. Dúvida na número 8? Não. Não? Bem fácil de analisar. Então, vamos agora para número 10. Vamos ver se cabe aqui. 10 diz assim, ó. A distância entre um ponto P e o centro de uma circunferência de raio 4 centímetros é dada em centímetros pela expressão. Agora, esse D aí não é D de diâmetro, é o D da distância do ponto até o centro. Tá? 3x menos 1. Calcule o menor valor interno de x para que o ponto P seja externo à circunferência. Então, aqui, ó. A circunferência de centro O. Aí ele fala que o raio dessa circunferência, ou seja, do centro até tocar a circunferência, é de 4 centímetros. Aí ele fala que a distância do centro até o ponto P, do centro até o ponto P, é dada por 3x menos 1. E como que eu sei que ele é externo? Que ele falou depois lá, ó. Calcule o menor valor interno de x para que o ponto P seja externo à circunferência. Gente, quando o ponto é externo à circunferência, a distância do centro até o ponto é menor, maior ou igual ao raio? Maior. Maior. Então, nós temos aqui que a distância é maior do que o raio. E agora, vamos substituir esses valores, porque nós temos eles, ó. A distância é dada por isso aqui, 3x menos 1, que vai ser maior do que o nosso raio, é 4. Vou resolver aí na equação, o que tem letra fica de um lado, o que não tem fica do outro, quando muda de lado, muda o sinal. Então, eu tenho 3x maior, 4 mais 1, 5. X maior que 5 terços. Aí. Só que ele pede isso aqui, ó.
Calcule o menor valor inteiro que o x pode assumir. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que dividir isso aqui, tá? Para saber qual o valor que dá aí. 5 dividido por 3 dá por 1, sobra 2, vírgula e 0, dá por 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. Vai começar a repetir aqui. Então, o valor aqui, ó, seria x maior 1,6, bota um tracinho em cima para indicar que o 6 é uma dízima que repete. Gente, se o valor do x aqui é um valor maior que 1,6, qual o menor valor inteiro que a gente tem que satisfaz essa resposta? 2? 2. Isso. Aqui, ó, 1,6 é um decimal, então não me serve, porque ele pediu um número inteiro. E eu sei que o valor de x vai ser maior que 1,6. A partir do 1,6, o primeiro número inteiro que aparece é o 2. Então, ele é o menor valor inteiro que o x pode assumir. Sim? Compreenderam? Uhum. Ótimo. 12. Questão número 12. Aí na página 89. 12 nós temos que Pode analisar. voltar lá na 10 rapidão. Você entendeu a 10? Não, é que eu só vou tirar print, não, mas eu entendi. Aí, tirei. Obrigada. Tá. Aí, a 12, ele traz aqui, nessa número 8, nós analisamos o ponto em relação à circunferência. A 12, ele traz agora as retas em relação à circunferência, tá? Vou colocar aqui, nós temos uma circunferência de centro O1 e de cá nós temos uma outra circunferência de centro O2. E aqui nós temos uma reta aqui, que é chamada de reta T. Toca a circunferência de centro O1, ponto C. Quando ela toca a circunferência de ponto O2, centro O2, ponto D. E também ela toca de cá, ponto E. E agora aqui nós temos outra circunferência. Outra reta, perdão. Assim. Não. Aí, uma reta chamada de reta U, letra minúscula para reta. E aqui nós temos um pontinho A, B, e de cá o ponto F. Vamos agora analisar as alternativas que ele traz aí. Na letra A, ele fala assim, ó, a reta U, então essa reta aqui, onde eu estou passando o pincel em cima, em relação à circunferência de centro O1, então essa primeira circunferência, ela é o quê, pessoal? Essa reta em relação a essa circunferência, ela é externa, tangente ou secante? Secante. Secante. Tá? O que é uma reta secante à circunferência, pessoal? A reta secante, ela toca a circunferência em 2 pontos e ela passa aqui na parte interior da minha circunferência, formando uma corda aqui, tá? Então, reta secante. Essa reta U, se eu olhar por essa primeira circunferência, é uma reta secante. Letra B, diz assim, a reta T, essa outra reta aqui agora, em relação à circunferência de centro A1, ó, essa outra reta aqui onde eu estou passando o pincel, em relação a essa primeira circunferência, externa, tangente ou secante? Tangente. Tangente. Uma reta é tangente a uma circunferência quando ela toca em um único ponto essa circunferência, tá? Ou seja, a distância do centro até a minha reta é a mesma que o raio, tá? Na secante,
igual essa primeira aqui, ó, a distância do centro até a reta é menor do que a distância do raio. Letra C. Nós temos agora, em relação à reta U, essa aqui, onde eu estou passando o pincel, em relação à reta U, em relação à segunda circunferência, externa, tangente ou secante? Tangente. Gente, ó, a reta U aqui está tocando a circunferência aqui, a segunda circunferência, em um único ponto. Então, a distância do centro até a reta é a mesma que o raio. Então, nós temos uma reta tangente à circunferência. Agora, aqui na letra D, a última, pense aqui. A reta T, essa aqui onde eu estou passando o pincel, em relação à circunferência de centro 2, a segunda circunferência. Tangente, secante ou externa? Secante. 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 Por quê? Toca a circunferência em 2 pontos, tá? Formando aqui no meio da circunferência, na parte interna, uma corda. E a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Dúvidas, gente, nisso aqui? Sim, não? Bem tranquilo, né? Essas análises aí são bem fáceis. Então, vamos lá. A última questão da correção, 13. Sendo D a distância de uma reta T, reta, novamente. Sendo D a distância de uma reta T ao centro de uma circunferência de raio R, indique a classificação da reta T em relação à circunferência. Então, nós temos aqui na letra A que a distância da reta até o centro é de 7 centímetros. E o raio dessa circunferência é de 4 centímetros. Gente, quando a distância é maior do que o raio, nós temos uma reta tangente, secante ou externa? Externo. Externa, tá? Ela é maior do que o raio. Externa. Agora, na letra B, nós temos a distância de 5 centímetros, a distância do centro até a reta, e o raio é de 8 centímetros. Quando a minha distância é menor do que o raio, a reta é externa, tangente ou secante? Secante. 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 Aí. Letra C. Nós temos uma distância igual a 3 centímetros e um raio também igual a 3. Quando a distância do centro até a reta é igual à distância, é igual à medida do raio, nós temos uma reta o quê? Tangente. Isso. Tangente. Quando a distância do centro até a reta é igual à medida do raio, a reta é tangente. Toca a circunferência em um único ponto. Letra D. A distância do centro até a reta é de 8 centímetros e o raio da circunferência mede 5 centímetros. Então, nós temos uma distância maior do que o raio. Tangente, externo ou secante? Secante. Externo. Externa. A última letra é, nós temos uma distância do centro até a reta de 3 centímetros e o raio dessa circunferência mede 1,3 centímetros. A distância é maior do que o raio. A reta é externa, tangente ou secante? Externo. Externa. Aí, finalizamos a correção. Gente, dúvidas nessa parte de relação entre ponto e circunferência, reta e circunferência, relação de raio com diâmetro? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Não? Ótimo. Deixa eu ver aqui o tempo. Tá, pessoal, nós vamos ver, ó, nós vimos posição, ó, do ponto em relação à circunferência, da reta em relação à circunferência. Agora nós vamos ver uma circunferência em relação à outra, tá? Eu vou mandar outro link aí para vocês para não
aí a chamada no meio da explicação, tá? Para não ficar cortado o vídeo, tá bom? Ok. Vou mandar aí.